hoje, sem julgar, mas dentro de uma visão teológica bíblica, quem pode ser salvo? Quem é salvo? Então, biblicamente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Existem os julgamentos de Deus, né? Por exemplo, como é que Deus vai julgar uma pessoa num povo não alcançado? Deus vai mandar uma pessoa para o inferno porque ela nasceu numa região onde o evangelho nunca foi pregado? Então, teologicamente, a gente tem a natureza, que revela a glória de Deus, certo? Nós temos a palavra, né? E a consciência. Então, Deus não tem o culpado por inocente e o inocente por culpado, né? A gente sabe que a salvação é por meio de Cristo. Cristo é o meio de salvação. Mas a gente sabe, se a gente fizer uma exegese de Romanos 1 sobre o poder da consciência, da palavra e da natureza, Deus se revela. E muita gente, sem perceber, adora e serve a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então é por isso que eu digo, eu não posso dizer que fulano morreu e foi pro inferno. Porque eu não sei o que acontece entre essa pessoa e Deus. É possível a pessoa estar numa tribo indígena e não adorar nenhum Deus e glorificar a Deus através do que ele vê? Você sabe como é que Deus se revelou a Abraão? No tempo de Abraão, as pessoas adoravam o sol, a lua, as estrelas, o rato. Tudo era Deus. O pai dele tinha uma indústria de Deus. Abraão, veja bem, ele procurou o Criador. Dentro da teologia a gente entende o quê? Abraão viu, existe o Deus rato, existe o Deus que criou o rato. Existe o Deus vaca, existe o Deus que criou a vaca. Existe o Deus sol, existe o Deus que criou. Então ele foi à procura da origem de tudo. E ele teve um encontro. Sai da tua terra, da tua parentela para a terra. Quer dizer, o Senhor se revelou através da procura dele. Que ele entendeu que existe um ser superior que criou tudo. Então, assim como Abraão, Jesus está aparecendo em sonhos no Irã. Sem nunca ter alguém pregado, Jesus aparece nos sonhos e de repente a pessoa se converte. Então Deus tem suas multiformas, mas a gente sabe que a salvação é por Cristo. Então, quando o Filho do Homem for levantado na terra, ele atrairá muitos a ele. Então existe essa questão mundial e existe a salvação, que o efeito e o meio dela é Cristo. Cristo pagou o preço do pecado. Agora, essa teologia inclusiva, né, que a cruz já perdoou todo mundo, que não existe mais inferno, ela é totalmente antibíblica, né? Mas na sua visão, é possível Jesus se revelar como um outro Deus em uma outra religião? Por exemplo, Não. a Índia. A Índia tem mais de 30 milhões de deuses. Você chega lá na Índia, pregando no meio da rua, em nome de Jesus, um indiano chega para você e pergunta, em nome de qual Deus você prega? Em nome de Jesus. O indiano fala, nós não precisamos de um outro Deus aqui, porque já temos 30 milhões para nós adorarmos. Existem religiões, como por exemplo, aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, que tinha um altar para o Deus desconhecido. E Paulo pregou em nome desse Deus. Não seria possível em uma outra religião, em uma religião, não, Fábio, não Deus existe. se revelar. O próprio exemplo de Paulo é esse. Paulo, vocês estão adorando todo mundo, agora o verdadeiro, que é o desconhecido, vocês não conhecem. Então veja bem, Deus tem suas formas de salvar, mas vamos pro meio. O meio de salvação é a cruz. É a cruz. A salvação é oferecida por Jesus. Então, Deus, ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, a questão do âmbito da salvação da alma é algo muito entre a pessoa e Deus. Deixa eu tentar complicar mais um pouquinho a situação aqui agora. E essas religiões que nós temos como seita aqui no Brasil, são até consideradas como religiões cristãs, né? É uma religião cristã, na verdade, faz parte do cristianismo, mas nós, como evangélicos, consideramos como seita. Isso aqui é resposta... E você tem muito seguidor deles aqui. Tem. Por exemplo, os mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem como fundador Joseph Smith Jr., que foi um promíscuo, né? O cara tinha mais de 440
Aí ele fala que teve a visão com o anjo Moroni, que lhe apresentou um Novo Testamento. Você era mormon. Não, quando eu era a mais continuidade da Bíblia, né? Eu lia muitas revistas da Escola Dominical, Seitas e Heresias, que me deu essas informações a respeito dos mormons. Mas nós temos os mormons como seita. Os adventistas. Os testemunhos de Jeová, os adventistas. É possível essas pessoas que estão nessas consideradas seitas serem salvos? Eu vou complicar, mas é possível um católico ser salvo? Então, é possível um católico ser salvo? Então vamos lá. Por que a gente considera como seita? É por isso que é bom entender. Toda questão que tem continuidade da Bíblia, ela se torna... É bíblico. Aquele que acrescentar um tio, uma vírgula dessa palavra, toda maldição que está nele, toda maldição virá sobre ele. Então veja bem, o adventismo, né? Esses dias até teve um debate entre Eliseu Veloso e o cara lá da... Leandro Quadros? Eles se... Por causa disso, por causa da Ellen White, a gente não considera o Ellen White e tal. Mas se você pegar todo o sermão de pregador adventista, cita quem? O Ellen White. Então assim, é como que se o Ellen White teve a revelação das revelações para preparar a igreja para o fim do mundo, para o Apocalipse e tal. Então assim, a Ellen White... Ela, para o adventismo, o livro dela é meio que obrigatório um pastor adventista conhecer de capa a capa. E eles citam muitas profecias de Ellen White como que se fosse inspirada. O Grande Conflito é top. Já leu o Grande Conflito dela? Eu tenho 2 lá em casa. Aí vamos lá. Os Mormons, teve o livro dos Mormons, que eles dizem que é a continuidade da Bíblia. O anjo Moroni, né? Isso. E o Testemunho de Jeová modificou a Bíblia. Assim, eu não digo que a dos Testemunhos de Jeová, a tradução Novo Mundo, o fundador dos Testemunhos de Jeová é o Charles Taze Russell, né? Isso. Taze Russell, que foi considerado um falso profeta, se não me falha a memória, foi ele quem profetizou a vinda de Jesus para 2000. 1000 chegará, mas 2000 não passará. Originalizada, se eu tiver equivocado, me corrijam aí, tá? Se alguém souber. Foi originalizada através da profecia de Russell a respeito da vinda de Jesus para 2000, não é? E aí, a tradução Novo Mundo, eles têm 39 versículos que não tem o versículo, tem apenas um tracinho. Eu perguntei uma vez para um testemunho de Jeová, eles alegam que esse traço aí quer dizer que eles não conseguiram a tradução do original. Então, para não burlar, não colocar, acrescentar um tio, não tirar nada da Bíblia, eles preferiram colocar um traço. Como, por exemplo, essas castas de demônios só saem através de jejum e oração. Na tradução do Novo Mundo, não tem. Se, por exemplo, um testemunho de Jeová bater na sua porta e você falar, não, eu quero sim, vamos falar, mas antes disso vamos fazer uma oração, eles não querem. Não. Então, e aí assim, a salvação, vamos lá, novamente, é por graça e por meio da cruz, né? Então, vamos voltar ao início do que eu falei. Eu não posso dizer que uma pessoa morreu e foi pro inferno. A gente acredita até que o meio pentecostal acredita até que a congregação cristã, por mais que mudou muito, é uma seita. Por quê? Porque a congregação cristã diz que 2 pecados não têm perdão, que é o adultério e o homicídio. Então, assim, é bíblico isso? Que o adultério não tem perdão? Biblicamente não é não? Não, a Bíblia diz que só a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Então, assim, aí a gente precisa entender que a salvação ela está muito além do que uma religião propaga, né? Então, claro que os meus atos de justiça no meio religioso não me salvam. Então, por exemplo, tem muito católico que diz assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não falo mal de ninguém. Tipo assim, eu não preciso de salvação. Tipo assim, o que ele está se justificando? Nos seus atos... Ele merece. Eu mereço porque eu sou uma pessoa boa. Então, veja bem, a única coisa boa que existe em nós é Cristo, é o Espírito Santo. A nossa natureza é uma miséria. Então, quando a gente fala sobre, a Bíblia fala que os nossos atos de justiça é como trapo de imundícia, o trapo de imundícia ali é absorvente de mulher. Para Deus, o teu ato de justiça é um trapo de imundícia. É pesado, né? Era uma espécie de pano. Sim. É o mods, né? Você tenta, né? Mas você não consegue.
Na linguagem popular. Mas, Rapaz, eu era menino, rapaz. A minha mãe, ela não falava absolvente. Ela vai lá no mercado comprar. Rapaz, chegou, passava uma vergonha da desgraça. Aí, como eu não sabia o nome também, eu chegava no mercado pedindo downloads. Aí o pessoal dava risada. Aí eu entendo, né? Como é que pode? Eu vou lá Lembrou longe. da mãe agora. Vamos lá. Por quê? Porque o único ato de justiça aceito pela salvação do homem é a cruz. Você pode ser o melhor ser humano do mundo e morrer pro inferno. Então é o dever de todo mundo pagar a conta em dia, ser uma pessoa boa, não falar mal. Isso é dever de todos. E às vezes pode ser ter gente que faz tudo quanto é certo e não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, Sim. pode se perder. E teve gente que praticamente fez tudo quanto é errado na vida, reconhece Jesus e é salvo. Se arrepende dos seus pecados, é salvo. Mas nisso aí, então, o senhor está dizendo que é possível um adventista, um mórmon, um testemunho de Jeová, um católico seja salvo? Agora vamos complicar mais ainda. É possível. Oh, meu Deus, me ajuda. Um bandista, um candomblessista, um quimbandista, um kardecista, pessoas de outra religião que não tem Cristo como Senhor e Salvador. É possível ser salvo? Aí eu vou colocar, entre a hora da morte e Deus, é só ela e Deus que sabe. É por isso que eu vou voltar a afirmar. As pessoas podem achar pesado. Eu não posso afirmar que ninguém morreu e foi pro inferno. O cara pode ter sido o pior ser humano do mundo. Eu não sei o que aconteceu entre ele e Deus na hora da morte. Tá, mas dentro de uma visão bíblica, pessoas que têm outros deuses, além de Jesus. Só a hora da... Eu tô dizendo, biblicamente, só a hora da morte vai dizer o que vai acontecer entre essa pessoa e Deus. Agora, se ela estiver na prática e não houver arrependimento, ela não tem salvação. Mesma coisa é por um crente que tá na igreja. Vamos lá, vou te complicar agora. Um crente que vive dentro de uma igreja é um ativista, um cara ativo, né? Tem ativismo religioso, prega, canta. Ele pode fazer tudo isso e não ser salvo? Jesus diz, né? Pode. Muitos me dirão naquele dia, expulsei demônio, curei enfermo. Então, veja bem, tá fora do âmbito religioso. É uma questão de comunhão e crença. E o que acontece só na hora da morte. Então, assim, eu não posso, e podem me criticar para falar que fulano morreu e foi pro inferno. Eu não posso. Que eu não sei o que aconteceu entre a pessoa e aí existem muitos estudos, né? Quanto tempo a pessoa fica consciente? O que acontece? Porque a pessoa acha que deu um tiro na cabeça, a pessoa morreu. Morreu? Diz que tem ali uns... E aí você não sabe o que acontece. Então, assim, eu chego a ser polêmico, que eu digo que existe muito mais gente no céu do que no inferno. Para fechar esse assunto. Se você, por exemplo, grande tribulação, Jesus veio, ficou todo mundo. Tem gente que diz que não haverá salvação na grande tribulação. Isso é antibíblico. A Bíblia é toda salvífica. E a vinda de Cristo e o juízo de Deus é uma mensagem para arrependimento. Apocalipse 14:6. O anjo vai voar com o evangelho eterno, proclamando arrependimento a todo povo, língua, tribo e nação. A Bíblia ela é toda salvífica. E todas as dispensações foi no propósito de salvar o homem. Não existe nada fora da salvação. O que Deus quer é o homem. E é interessante, né? Que nas dispensações não é o homem indo em busca de Deus, é Deus vindo em busca do homem. A graça é uma escada, não que faz o homem subir até Deus, mas que fez Deus descer até o homem através da cruz, não é? Não tem outra. Ele veio para nos salvar, para nos levar a Deus. Perfeito.